Amém. Vamos ouvir a voz de Deus? Vamos? Deus tem um recado precioso para nós. Eu quero que você se abra para ouvir, para entender e para compreender o que o Espírito tem a lhe dizer. No telão, o tema desta noite: Ele nos libertou do império das trevas. Diga: Jesus me libertou do império das trevas. Em Colossenses 1, versículo número 13, nós ratificamos o tema da mensagem. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós estávamos presos, cativos, algemados, ligados ao império das trevas. A Bíblia diz que Jesus nos libertou e nos transportou, ou seja, nos tirou das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Vamos orar a Deus. Pai amado e eterno, Deus misericordioso, eu sei que só o Senhor pode se revelar a nós. Eu sei que só o Teu Espírito pode nos convencer das verdades absolutas que encontramos em Tua Palavra. Eu sei, Pai, que o Senhor quer falar conosco neste momento. Por isso nos abrimos, nos colocamos à Tua disposição nesta hora, para que o Senhor fale conosco. Fala aos nossos corações. Alimenta o nosso espírito com a Tua palavra. Senhor, remove do nosso meio todo e qualquer pensamento contrário a Ti. Se há alguma coisa roubando a paz, deturpando os pensamentos dos Teus filhos, eu peço que agora seja aniquilado, que seja agora removido do nosso meio e que haja paz no coração do Teu povo para Te ouvir. É o que eu Te peço e agradeço em nome de Jesus. E você que crê e recebe, diga amém e amém. Louvado seja Deus. Muito obrigado, meu amor. Meus queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Eu queria começar esta mensagem e gostaria que você prestasse bastante atenção no que Deus vai dizer, porque a falta de conhecimento bíblico do povo de Deus tem permitido uma grande confusão no seio da igreja evangélica. Sabe que a falta de conhecimento bíblico, a falta de conhecimento da palavra de Deus tem gerado um verdadeiro exército de pessoas fracassadas dentro da obra de Deus. Então hoje há uma grande confusão dentro das igrejas evangélicas. Entre tantas questões, uma delas é a falta de discernimento, de direção e de entendimento quanto à sua posição espiritual. Então o povo de Deus hoje atribui um poder e uma autoridade ao diabo que ele não tem sobre as nossas vidas. Hoje o povo de Deus tem, parece que, mais medo do mal, do diabo, do que temor e reverência a Deus. Muitas pessoas vivem debaixo de uma confusão, e eu tenho que te explicar isto aqui, eu tenho que te mostrar aonde surgiu isto, porque existe uma falta de conhecimento bíblico e teológico hoje dentro da obra de Deus. As pessoas estão vivendo assim. Algumas igrejas dizem, olha, o diabo vai pegar você. Olha, o diabo vai possuir. Olha, eu tenho um irmão em Cristo que foi possuído pelo diabo. Será? Aí você viu outro dizendo assim, não, porque eu fui num culto e eu tenho uma pessoa que vai na igreja há 20 anos, estava comigo, e o diabo entrou no corpo dela e a pessoa foi entrevistada pelo bispo e... Será? Um cristão? Um filho de Deus? Será?
Pastor, eu sabe que eu tenho muito medo, porque eu não gosto de mexer com essas coisas, porque de vez em quando algumas pessoas olham para mim e botam um olho gordo em mim e eu sinto uma dor na nuca, um mal-estar. Será? Será que olho gordo pega em crente? Será que inveja vai gerar um mal-estar? Será que estas possessões do mal podem contra o poder de Deus que está em nossas vidas? Será que tudo o que Jesus fez, Ele não fez por inteiro, ao ponto do diabo exercer uma influência poderosa sobre as nossas vidas? Será? Então gostaria que você começasse a pensar. Porque o povo de Deus não aprendeu a separar dois pontos fundamentais na história da humanidade. Dois pontos que são a base de entendimento para você compreender tudo que o Espírito Santo de Deus vai te revelar. Nós temos que, para entender tudo aqui que nós vamos estudar nesta noite, você precisa entender duas coisas. Existiram dois períodos na história da humanidade que não podemos negar. Os judeus negaram, agora nós não podemos negar, que é o antes e o depois de Jesus. Se pegarmos o calendário judaico, eles estão hoje no ano 6000 e alguma coisa. Se nós olharmos para o calendário cristão, nós estamos vivendo a era 2013 DC, depois de Cristo. Então você tem que entender isto aqui, você tem que mentalizar, memorizar, gravar no teu coração e nunca se esquecer. Amados, existiram dois períodos na história da humanidade que não podem ser negados por nós. O período antes de Cristo e o período depois de Cristo. A Bíblia nos mostra isso. A Bíblia narra a história da humanidade antes de Cristo, no Velho Testamento. E a Bíblia nos mostra o período da era cristã, cristianismo de Cristo, de Jesus Cristo, após Cristo e após a sua morte. Então nós temos que começar a entender, porque o povo de Deus hoje, quando abre a Bíblia, lê algumas coisas, mas não tem a orientação de um guia espiritual, de um líder, de um pastor que lhe explique que isto era antes de nós termos um tutor, de nós termos o Espírito Santo de Deus em nós, de nós termos Jesus em nossas vidas. E o povo de Deus, por falta de conhecimento, começa então a misturar a Bíblia Sagrada de tal forma, e existe uma grande confusão generalizada dentro da obra de Deus. Então, nós não podemos misturar o período antes de Jesus com o período depois de Jesus, senão isso vai dar confusão. Pastor, qual é a grande confusão que tem hoje? Porque as pessoas abrem algumas passagens bíblicas e a pessoa lê lá alguma coisa, não, porque o diabo fez, o diabo aconteceu. Está vendo? Olha aqui. Você vê um pastor num sermão, na sua homilia, não, porque aquele o diabo vai te pegar. Vai pegar a mim? Logo a mim? Que estou selado com o Espírito Santo de Deus, logo a mim? Não, porque o diabo vai... Olha, sempre quando alguém sai de uma igreja, sabe o que alguns pastores falam? Olha, cuidado, você está saindo daqui, o diabo vai matar teus filhos. O diabo vai mexer logo com os meus filhos, meus 3 filhinhos que Deus me deu. Você está indo embora desta igreja, cuidado, porque o diabo vai te pegar. Então, é peso, é condenação, como se o diabo fosse poderoso. Amados, o diabo teve o seu momento de glória. O diabo teve o seu momento de poder. O diabo teve o seu momento de acusador. Ele teve. Hoje, nós vamos entender se ele exerce esse poder e autoridade sobre nós. Então, antes de Cristo, pastor, vamos estudar o período antes de Jesus. Antes de Jesus, como é que era a vida de Satanás? Como que o diabo agia antes de Jesus? Jó, só para os irmãos entenderem, cronologicamente falando, tá? O livro mais antigo da Bíblia é o livro de Jó, só para os irmãos entenderem. Pastor, mas o mais antigo não é Gênesis? Em termos de escrita,
Como que pode observar isso? Os historiadores pegam, por exemplo, como eu sei de que ano é esta carta? Olha, vós me se, com vossa se. Sabe quando você tem aquela forma de escrever? Então eles sabem que aquilo é do período do Império. Então a forma com as quais os manuscritos de Jó foram encontrados refere-se a um período anterior às escritas de Moisés, às escritas de Gênesis. Então, vamos, só para os irmãos, só para posicionar a igreja, como nós estamos vendo, um dos primeiros livros da Bíblia que foram escritos. E olha como é que Satanás agia, como é que era o poder e a autoridade de Satanás antes de Jesus. Jó 1, versículo 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás. Olha, Satanás tinha acesso a Deus. Satanás, ele ia nos acusar diante de Deus. A Bíblia fala que Satanás, quando alguém fazia algo errado, quando alguém tinha alguma atitude errada, Satanás ia diante de Deus e acusava. Daí surge a referência, o acusador. Por que o Satanás é chamado de acusador? Porque ele ia diante de Deus para acusar, isso é injusto, olha lá o teu filho, olha lá como age. Ele era o acusador. Olha o versículo 12. Aquela história que nós já conhecemos, né? E ele diz assim, disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então, isso aqui é a história de Jó. Hoje, as pessoas estão vivendo assim, não, porque, olha, Satanás vai lá pedir a tua vida para Deus, vai tocar em tudo que é teu. Mas isso foi antes de Jesus. Foi quando ele tinha acesso, foi quando ele podia ir diante de Deus. Hoje não é mais assim, eu vou te mostrar isso biblicamente. Então, Satanás tinha acesso quando, antes de Jesus morrer na cruz do Calvário, no meu e no seu lugar, ele vivia acusando a humanidade diante de Deus. Diga, antes de Jesus, ele tinha acesso e ele acusava. Efésios 2, versículo 2. Nos quais andastes outrora, ou seja, antes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, antes de nós termos os olhos iluminados, antes de nós termos Jesus, antes de alguém ter Jesus, o inimigo pode possuir? Pode. Pastor, explica uma coisa. Se uma pessoa não é verdadeiramente convertido, um espírito pode possuir? Pode. Só se esta pessoa não tiver o Espírito Santo de Deus. Agora, uma pessoa, eu vou te mostrar isso biblicamente, que tem o Espírito Santo de Deus, é impossível. Eu vou te mostrar isso na Bíblia. É impossível que alguém que tem o Espírito Santo de Deus na vida seja possuído. Então, se você conhece alguém que é possuído, vou dar exemplos. Eu posso falar isso porque eu vivenciei isso. Vamos lá. Uma pessoa, um pai de santo, pastor, ele pode receber uma entidade? Sim, pode. Ele pode e recebe o quê? É um anjo de luz, como dizem? Não, é um espírito maligno. É um espírito de possessão que possui. 99,9%, 100% de qualquer pai de santo é homossexual. Isso aí é certo. Por quê? Porque quando ele recebe um espírito maligno, ele recebe entre ele tantos espíritos, entre eles a pombagira, e a pessoa se transforma. Então, há possessão. Se uma pessoa não tem o Espírito Santo de Deus, se Jesus não habita nesta vida, se esta pessoa não tem parte com Deus, ela pode ser possuída sim. Ok? Pode ser. Então, se alguém não tem Jesus, pastor, nos dias de hoje, está assim de pessoas. Pastor, mas dentro da igreja evangélica, só há uma possibilidade, se a pessoa realmente não foi salvo, não é convertido, só se a pessoa, amados, só se a pessoa não tem parte com Deus, ainda, pode ser um filho, mas ainda não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida,
É a única possibilidade. Estamos aqui esmiuçando para você entender, ok? Então, pastor, mas existe? Existe. Aqueles camaradas que ficam batendo cabeça, que fica lá aquela loucura, existe? Existe. Existe, e a Bíblia diz que este Espírito atua aonde? Este Espírito que agora atua, veja categoricamente o que Paulo diz, este Espírito que agora atua nos filhos Agora, este Espírito só pode atuar nos filhos da desobediência. Nós não somos filhos da desobediência, nós somos filhos da obediência, filhos de Deus. Diga, eu sou um filho de Deus. Agora, pastor, então antes de Jesus estar na vida de alguém, isto pode acontecer? Pode. Talvez alguém esteja aqui e diga, pastor, eu fui de terreiro de macumba, pastor, eu fui da mesa branca, eu fui da mesa preta, eu fui do candomblé, eu fui do bate-cabeça, eu não fui de coisa nenhuma, mas de vez em quando me davam umas loucuras e eu era possuído. Pode, pode. Mas agora eu estou na igreja, confessei Jesus, criei. Como que é? Se alguém confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é impossível que embora já tenha sido, agora é impossível. Você está compreendendo? Então, antes de Jesus, o inimigo tinha poder sobre as nossas vidas, sobre nós. Depois de Jesus, aí a história muda completamente. Vamos ver depois de Jesus, Colossenses 2,14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o Próximo. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando neles. Jesus triunfou ou não triunfou? Jesus despojou ou não despojou? Jesus destruiu ou não destruiu? Jesus anulou ou não anulou? Catargel, do grego, destruiu. Jesus destruiu, anulou. O inimigo não tem poder contra a minha e contra a sua vida. Ele anulou. Todo o poder que o inimigo tinha contra as nossas vidas foi anulado. Foi anulado por quê? Porque hoje quem habita em nós é o Espírito Santo de Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Se eu disser que um espírito imundo, maligno, pode entrar na minha vida, que segurança eu tenho em Cristo Jesus? Como é que você vai confiar em mim, na minha pregação, na minha mensagem? Como você vai confiar? Como você vai acreditar que é Deus que está falando com você? Amados, como é que Deus nos daria segurança que o profeta era verdadeiro, que aquilo... se a qualquer momento o diabo entra na vida do profeta, que loucura! Então, o que é de Deus é de Deus. Aquele que é nascido de Deus, nós vamos ver aqui, Deus guarda e o maligno não toca. Hebreus 2,14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, destruiu ou não destruiu? Agora, destruiu o quê? O poder dele contra as nossas vidas. Pastor, o diabo hoje não existe? Existe, está amarrado em cadeias e algemas eternas. Aonde ele atua? Nos filhos da desobediência. Por que o mundo jaz no maligno e está cada vez pior? Por quê? Porque o diabo está atuando nos filhos da desobediência, não na minha vida e na tua. Como é que o diabo... se o diabo pode me possuir, o que Jesus veio fazer aqui? Qual que é a minha relação com Jesus? Porque eu sou de Jesus, mas eu tenho que ficar esperto, porque a qualquer momento eu sou de Jesus, mas o diabo entra em mim, me toma de Jesus e me pega para ele. O que é isso? Que brincadeira é essa? Cadê o poder e a autoridade de Deus? A Bíblia diz que ele destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Apocalipse 12:10. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois
foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusava lá em Jó, de dia e de noite diante do nosso. Foi ou não foi expulso o acusador? Foi. Agora, como que eu vou dizer que não? Então, eu estou te mostrando aqui antes e depois de Jesus. Antes de Jesus, o diabo fazia e acontecia, acusando situações. Ele foi lá, chegou em Eva e vai daqui para pecar. Então, antes ele fez e aconteceu. A partir do momento que Jesus entra na história, o que Jesus veio fazer aqui? Cumprir a lei no meu e no seu lugar? Por fim a lei? Anular o poder do diabo contra as nossas vidas? Destruir aquele que tinha o poder da morte? De mandar para o inferno? Ele veio fazer isso. Judas 6. E a anjos os que não guardaram o seu estado original, ou seja, 1/3 que foi derrubado com Satanás, com Lúcifer, e a anjos os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande. Está ou não está algemado? Está ou não está guardado? Sabe aquele jargão na obra de Deus? Está amarrado! Está amarrado! Está amarrado há 2000 anos atrás na cruz do Calvário. Não sou eu que estou amarrando. Está amarrado agora, diabo. Está amarrado agora, diabo. Está amarrado. Não, eu não amarro o diabo. Quem amarrou o diabo foi Jesus. Há 2000 anos atrás na cruz do Calvário. Eu não teria poder para amarrar o diabo. Eu não teria poder, nem você. Então essa história, pastor, porque eu estava andando num lugar e eu vi um macaco preto, apareceu para mim e um diabo entrou na minha frente e eu comecei a orar. Isso é folclore, isso é lenda. O diabo não aparece para ninguém. Ele não pode aparecer para ninguém. Ele não tem poder de se manifestar e aparecer para ninguém. Ele usa os seus energizados, age até como anjo de luz através da vida dos seus energizados. Você imagina. Não, pastor, porque eu estava, um dia o diabo apareceu de noite em casa e sentou do lado e ele veio me afrontar e eu já ouvi cada história de pescador. Desculpa, irmão Marcos, nada a ver com você, mas cada história de pescador. Você vê, né? Logo com você, né, irmão Marcos? O irmão Marcos é pescador de homens, pescador verdadeiro. Sabe? E aí a pessoa vai, e as pessoas vão acreditando, ficam com medo. Ora, 2 de Pedro 2,4, ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o... Eles estão em abismo, há um abismo entre as trevas e mim. Então quero te fazer uma pergunta. O diabo pode possuir um cristão? Porque tem igreja evangélica que diz assim, olha, você está com febre, está com dor de cabeça, está sem emprego, brigou com a mulher, brigou com a sogra, seu time não ganhou no futebol, o que mais? Você está com um problema de saúde, você está com um problema disso, sentiu dor no nariz, está muito tempo gripado, olha, tem um encosto. Um cristão pode ter encosto, mas o único encosto que eu tenho é do banco do carro e minha garota. De vez em quando eu encosto nela, dou-lhe um beijinho, né, meu bem? Isso é um encosto agradável, mas não aquele encosto, né, meu benzinho? Ela vem, me beija, para aí, ela diz, para aí, faz um carinho, um cafuné, pede um presentinho, ela gosta. E as pessoas estão assim, não, olha, você vem aqui para quebrar a maldição. Pastor, um filho de Deus tem maldição? Amado, não. Pastor, mas um filho de Deus tem uma sentença maldita porque a família foi toda maldita, e todo mundo teve problema com coisa de espiritismo. Uma vez que você está em Cristo, você é nova criatura, as coisas elas já passaram. Não importa quem foi a sua família, quem é, o que foi. O momento que você está em Cristo, a sua história é mudada. Então essa história, porque tem gente que é assim, não, pastor, porque, sabe, eu pequei, mas não fui eu. Eu, de repente, pastor, eu acordei, eu estava no motel nu, estava sem roupa, tinha uma mulher em cima de mim, foi o diabo que pôs ela lá. O diabo? O diabo agora pega a mulher, tira a roupa, leva para... Não, pastor, porque o diabo outro dia entrou em mim.
E eu fiquei nervoso, dei um soco na minha mulher, mas não fui eu, não foi o diabo. O diabo dá soco em mulher? Então são desculpas que as pessoas dão, transferindo a sua culpa para o diabo. É muito fácil acusar o diabo, não porque foi o diabo, porque foi o diabo. Amado, o diabo não pode contra nós. 1 de João 5, versículo 18. Ou você crê na Bíblia ou você não crê. O que está no telão? Abre a sua Bíblia aí para você conferir. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele com letra maiúscula se refere a Jesus. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno de vez em quando lhe toca. Deus guarda, mas de vez em quando ele adormece e o maligno dá uma rasteira. O que a Bíblia diz? Se a Bíblia diz que Deus te guarda e o maligno não toca, não toca. Ele não pode possuir. Ele não pode, o diabo não pode te possuir. O diabo não pode entrar na sua vida. Amados, até uma situação adversa só pode ocorrer na minha e na sua vida com a ação direta ou com a permissão de Deus. Às vezes nós passamos por algumas coisas para termos um aprendizado. A Bíblia diz: foi-me bom ter passado pela aflição para que aprendesse os seus decretos. Às vezes nós passamos por algumas situações porque nós damos brecha na carne. Às vezes nós passamos por maus momentos na vida, não é porque foi Deus, não é porque foi o diabo, é porque nós plantamos errado. E quem planta errado, colhe. Então está cheio de gente assim na obra de Deus, dizendo o seguinte: não, porque foi o diabo não. Porque quem planta errado vai colher errado. Quem planta para a carne colherá corrupção e morte. Quem planta errado, colhe errado. Então nós somos muitas vezes vítimas das nossas escolhas, das nossas ações, da nossa vida, às vezes infrutífera com Deus. Às vezes, a infidelidade é que gera momentos adversos na vida. Não Deus, porque Deus é o autor do bem e de toda boa dádiva. Quem está compreendendo? Então nós temos que pôr o pingo no i. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não toca, não toca, não toca. Se a Bíblia diz que não toca, não toca. Então, pastor, se o maligno não toca, por que tem tanta coisa errada acontecendo? Volto a dizer, semeadura errado, plantando errado. Agora, veja só, eu, um pastor evangélico, um pai de família, tenho a minha vida com Deus, aí eu começo a plantar errado. Começa a plantar errado. O que vai acontecer comigo, pastor Ricardo? Eu vou colher o que eu estou plantando. Aí depois eu vou dizer: poxa Deus, você foi tão injusto comigo. Poxa. Eu digo: poxa Deus, cara, se eu te dei uma família, te dei um ministério, te sustentei, fiz tudo, e você está plantando errado. Quem planta, colhe. O problema é que as pessoas não querem colher o que elas plantaram. O problema é que o ser humano, muitas vezes, não quer reconhecer que ela está onde está porque plantou errado. Então põe a culpa no diabo. Está assim de gente na obra de Deus. Faz fofoca, faz fuxico, faz um monte de coisa, faz tudo que não deve, e depois, foi o diabo. O diabo? Foi a língua grande, a língua comprida. Você está entendendo? Vou dizer uma coisa para você. Nós temos que nos afastar de pessoas assim. Pessoa que desculpa o que eu vou dizer aqui, pessoa língua grande, língua comprida, fala mal de um, fala mal de outro. Isso contamina. É isto que pega. Não, pastor, porque não é o diabo? Não, é você que está dando ouvido. Não dê ouvidos a pessoas que não têm nada de bom para te oferecer. Se uma pessoa de Deus, fala coisas de Deus. Se uma pessoa de Deus, vai te trazer coisas boas. Agora a pessoa fica aqui no pé do ouvido, te incitando ao erro, te incitando a se desviar do caminho da verdade. Abre o olho, isto é maligno. Quem está compreendendo? E se você der ouvidos, não vai depois dizer que foi o diabo. Foi você que deu ouvido a isso. Então tem muita gente na obra de Deus agindo desta forma. Olha Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu. Ele transportou. Nós estávamos aqui, no império das trevas, aqui. Aí Jesus nos libertou, tirou as cadeias, amarras, prisões, por preço de sangue. Ele nos pegou no colo e nos tirou daqui das trevas e transportou. E disse: agora você está no reino do Filho do meu amor. Você está guardado por mim. Diga: eu sou guardado e protegido por Jesus Cristo. Deixa eu te mostrar isso aqui na Bíblia, Lucas 11, 21. Quando o valente
bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus. Quem é um valente? Bem armado. Diga: Jesus tem guardado a minha vida. Ele nos guarda. Eu vou te mostrar mais adiante uma falta de conhecimento para interpretar uma outra passagem parecida com essa. Agora, quando o valente bem armado guarda, agora ele guarda o quê? O que Jesus guarda? Jesus guarda qualquer um? Vê aí, abre a tua Bíblia. Vê o que está escrito aí. Valente bem armado guarda a sua própria. A quem que você é? Diga: eu sou casa de Deus. Fala para o seu irmão: você sabia que você é casa de Deus? Fala para o seu irmão: você é casa de Deus. Somos casa de Deus. Somos. Você é morada de Deus. Quer ver isso na Bíblia? 1 de Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça. Diga: eu sou eleito de Deus. Sacerdócio, nação, povo de propriedade dividida de Deus e o diabo de vez em quando. Não? Povo de propriedade quase exclusiva. Não? Povo de propriedade o quê? Exclusiva de Deus. Diga: eu sou exclusivo de Deus. Somos exclusivos. Não, mas pastor, e por quê? Não, você é exclusivo de Deus. A fim de proclamares as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa. Diga: eu sou propriedade exclusiva de Deus. Você é propriedade exclusiva de Deus. Olha o que o teu corpo é. Olha o que o teu corpo é. 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós? Que coisa interessante. Digo: meu corpo é santuário de Deus. Olha, não é meu. Não sois de vós, nós não somos de nós. Nós somos de quem? Nós somos de Deus. Santuário do grego significa templo, edifício sagrado. Então, eu e você somos o templo, o edifício sagrado, a morada sagrada de Deus. Deus mora em nós. Santuário, se você pegar o dicionário Aurélio, o Michaelis, qualquer dicionário, veja lá depois. Santuário, a origem de santuário é latim. Sanctuarium, lugar sagrado, morada de Deus. Como que um lugar que é sagrado, como um lugar que é morada de Deus, um pastor evangélico, um bispo, um apóstolo vai dizer que o diabo vai entrar, vai fazer e vai acontecer? Como alguém que é propriedade exclusiva de Deus, alguém vai dizer que o encosto vai pegar, que o tranca-rua vai trancar a rua, que o tranca-rua vai trancar... Amado, minha amada, eu sou de uma geração que não tem medo de macumba. Eu não tenho medo de macumba. Agora, tem crente que, eu não sei, na dúvida, o pastor eu pego com a mão direita ou com a mão esquerda? Dá-lhe um bicudo com qualquer pé, meu filho. Não, porque na via das dúvidas, né, pastor? E aí, quando eu vejo uma macumba e uma vela preta, um frango, aí eu não sei, é melhor não mexer. Eu sou o maior bicudeiro de macumba. O quê? Aonde esta semana, foi segunda-feira, estávamos eu e meu filho Lucas. Estávamos passando ali num trevo, estava lá o cara jogando pólvora, pegando fogo. Eu parei o carro e disse: está repreendido toda obra do mal, toda maligna, em nome de Jesus. E eles ficaram: agora eu vou ter medo do diabo? Eu vou ter medo do mal? Eu vou ficar, ai, meu filho, será que a gente fala alguma coisa? O quê? O mal tem que se curvar diante do poder e da autoridade de Deus. Mas o que é isso? Agora o povo de Deus com medo de macumba? Mas nem o padre Quevedo tem medo. O padre Quevedo diz: isso não é que existe. E tem cristão com medo. Aí você vê na televisão, ex-mãe não sei o quê, a ex-mãe vai... Será que é ex? Ex-mãe vai mostrar como é que tranca o caminho, ex-mãe vai mostrar como é que abre o caminho. Meu irmão, meu caminho foi aberto na cruz do Calvário, por intermédio de Jesus Cristo, quando Ele morreu no meu e no seu lugar. O teu caminho é aberto.
Ah, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Quem está entendendo? Agora, como é que nós vamos ficar com medo? Acuado. Ai, pastor, eu tenho medo. Eu tenho medo. Porque eu não... Eu olho e gosto de olhar no olho. A pastora comentava esses dias. Perto de casa, na rua de casa, tem um pessoal que bate uns tambores lá para o fundo e de vez em quando eles passam em frente à nossa casa. E quando eles passam, e eles vêm assim. Ah, mas quando eu vejo, eu saio para fora. Eu saio e dou-lhe uma encarada. Eu gosto de dou encarada e fico. Aí, abaixa a cabeça. Abaixa a cabeça e... É brincadeira? Eu olho e a pastora faz a mesma coisa. Encara. O pessoal abaixa. Ué, agora eu que tenho que ficar. Ai, meu Deus, lá vem um macumbeiro. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não, esconde, família. Esconde que o macumbeiro vai... O que é isso? O que é isso? Ai, pastor, eu tenho até medo de dar a mão. Eu dou-lhe a mão. Eu dou a mão porque se pegar aqui, vai cair. Vai cair. Ué, mas eu não estou... Você ri, mas eu não estou brincando. Porque inverteu-se os valores. Você vê na televisão. Crente com medo de que dor de cabeça é encosto. Não sei o que é encosto. Não sei o que é macumba. A ex-mãe não sei o que vai abrir o caminho. Jesus que abriu o meu caminho, que ex-mãe? Será que é esse? Então, nós temos que começar a entender estas coisas. Se eu plantar errado, eu, pastor Ricardo Rocha, se eu plantar errado, eu vou colher errado. Eu não vou poder dizer que foi o diabo. Quem está entendendo? Se eu planto errado, a consequência é da minha escolha. Ué, cada um é fruto, colhe o fruto das suas ações. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, verão e inverno, dia e noite. Então, enquanto durar a terra, tudo que o homem semear, isto também ceifará. De Deus não se brinca, de Deus não. Diga, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, ceifará. Tudo que eu planto, eu colho. A Bíblia diz que Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, ceifará. Agora, eu vou ficar eu dando poder para quem não tem? Vou ficar eu com medo? Aí um macumbeiro vai falar, me dá, eu vou descobrir teu nome. Eu digo, anota aí, nome, RG e CPF. E pode ver lá no Serasa que está limpinho. Eu não tenho medo. Vou pôr teu nome na boca do sapo. Sabe o que vai acontecer? Sei. O sapo vai morrer de fome, tadinho. Não vai ter boca para comer. Não tem que, nós temos que começar a entender essas coisas. Então, essa história de que, porque eu estava passando, e eu vi um pastor, eu fui na casa de um irmão, e eu vi lá um negócio, uma sombra na parede, era um macaco. O que tem de crente que vê macaco? Eu fui no zoológico, não foi bem? Fomos no zoológico, e nós ficamos 3 horas, e o macaco ficou dentro da toca. Agora, tem crente que vê, vai na casa, macaco. Ui, irmão, este quadro, eu vejo um negócio ruim neste quadro, irmã, tira esse quadro, eu vou levar. Aí você vai estar na casa dele, depois lá na parede. Por isso que eu brinco, olho gordo em mim não, que em mim não pega. A pessoa às vezes vai, pastor, esse quadro me deu um arrepio. Eu digo, mas tira o olho gordo que em mim não pega não, aqui não. Porque eu já fui lesado com essa história. A pessoa chegava em casa e... eu disse, meu Deus do céu, lá vem. Fogo, desce fogo, Jesus queima. Eu disse, meu Deus. E eu vi um negócio desse aparelho de som. Eu dizia, logo no som, Jesus, logo no som. Eu estou na 3ª parcela, comprei em 12. Era confiscado. Eu vou levar isso para avaliar melhor com Deus. Eu dizia, perdi o som. Leva, profeta, leva o sonzinho. Ficava sem um som e ainda pagava as 9 parcelas depois. Então, sabe estas coisas que estão dentro da igreja evangélica? Isso é falta de conhecimento, falta de entendimento bíblico, teológico, espiritual, falta de conhecimento das coisas de Deus. Vamos entender aqui uma passagem bíblica. Mateus 12:43. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para a minha
Voltarei para onde? Para minha casa. De onde? Tendo voltada, a encontra vazia, varrida e ornamentada. O que ele faz? Então vai, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando habitam ali, e o último estado daquele homem tornar-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a quem? A esta geração? Agora, aqui a Bíblia está clara. O espírito maligno saindo. Voltando, ele vai voltar para onde? Vou voltar para minha casa. Achando vazia, o que ele faz? Agora, se ele voltar e esta casa estiver cheia, esta casa é dele? Aí ele pode entrar? Não pode. É o que a Bíblia está dizendo. É só... Desculpe, nós temos professores de português aqui. É só interpretação de texto, né? Isso aqui acho que não tem... É simples. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos, está daquele... Porque tem gente que diz assim, não, tá, porque olha, o diabo vai voltar na vida da pessoa, expulsou, mas ele volta, é pior. Não na vida de um cristão, não na vida de um filho de Deus, amados. Não. Pastor, se Cristo já nos libertou, então qual é a luta, qual é a batalha que o crente tem hoje? Qual é a batalha diária do crente? É com a carne. Nós temos uma natureza carnal que é fiel ao pecado. Nós temos uma natureza carnal que, se nós dermos lugar a ela, a nossa luta hoje é contra a nossa carne. Olha Tiago 1, versículo 13 e 14. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado. O mal pode tentar a Deus? Você pertence a Deus? Se você pertence a Deus, o mal pode te tentar? Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém? Essa história de não, porque Deus está me tentando, Deus está me tentando. Deus não tenta ninguém. Quem tenta é a carne. Versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria, quando esta o atrai e seduz. Então, o ser humano ele é tentado. O ser humano é tentado pelo quê? Pela cobiça. Ele cobiça. Vou dar um exemplo comum para a sociedade aí fora. A pessoa quer crescer na vida. Aí a pessoa começa a ver, fulano de tal faz uns negócios aí, está ganhando um dinheiro. Aí a pessoa, a cobiça, como é que eu faço para poder ter um carro daquele? Como é que eu faço para ter uma casa daquela? E a pessoa é tentada e a pessoa começa a ir por caminhos errados, porque ela quer aquilo, a cobiça. A pessoa chega no trabalho, está lá a secretária, micro saia, né? Porque antigamente tinha mini saia, agora tem a micro saia. Está lá a secretária de micro saia. Aí a pessoa chega e Jesus, grandes são as tuas obras, Senhor. Senhor. Aí olha. Aí passa, olha. Aí daqui, traz um bombonzinho e fica. Começou a cobiçar. Cobiçou. Começou. Aí é atraído, é seduzido, cai. Então, você olhou. Viu alguma coisa? Tem parte com Deus, tenho minha família. Desvia o olhar. O primeiro olhar pode ser até involuntário. Você encontrou alguém, viu? Agora o segundo já é porque você quis olhar. Primeiro, você está passando num lugar, você olhou para uma pessoa, viu? Poxa, moça bacana, bonita. Virou, acabou. Nem tem que pensar mais nisso. Agora, olhou uma, deixa eu ver a retaguarda. Aí depois vai dizer que foi o diabo? Está aqui. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiçou. Quando cobiça, a cobiça atrai, a cobiça seduz, a cobiça dá ocasião ao pecado e o pecado gera a morte. Tiago 4, versículo 1. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa... Então, nosso grande problema hoje é a nossa carne. Nós temos uma natureza carnal e uma natureza espiritual. Quanto mais você alimenta a sua natureza carnal, você vai viver sempre em pecado.
quanto mais nós alimentamos a nossa natureza espiritual, seremos fiéis para com Deus. Nós temos que andar em espírito. Andar em espírito e você vai fazer morrer as naturezas da carne. Andar em espírito e você vai subjugar as naturezas da carne. Nós temos que viver aquilo que nós ouvimos de Deus. Nós temos que colocar isso em prática. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. O grande mal hoje dentro da igreja evangélica não é o diabo, é a carne das pessoas. Você vê que confusão, vaidade. Você vê, o grupo de louvor, com todo respeito. Olha, não estou aqui querendo desmerecer ninguém. Eu louvo a Deus pelo grupo de louvor desta igreja. Porque cada igreja é briga, é um que quer ser melhor do que o outro, é um enfiando a faca no outro. Reino dividido não subsiste. Porque fulana canta mal, fulana é rouca, fulana se acha. Olha a roupa que a outra veio. Uma igreja quando tem 2, 3 grupos de louvor, meu Deus, olha a roupa que a outra veio hoje. Olha, a pessoa vem para a igreja para reparar a roupa da irmã, para reparar o sapato, para reparar a maquiagem, para reparar o... Que é isso? Isso é carne. Tem gente que está dentro da obra de Deus na carne. Tem pessoas que vai pregar, descobriu algum podre de algum irmão, isso não prega a palavra, prega para o irmão. Não, porque Deus está me... Põe a mão no bolso assim. Deus está me revelando nesta noite que alguém está em pecado. Porque tem gente... A igreja tem 5 pessoas. Um irmão bateu na mulher. Tem 5 pessoas da igreja, o irmão bateu na mulher. Aí o culto é, não, porque tem gente que Deus está me revelando que bateu na mulher. Só tem um homem no culto e 4 mulheres. E aí começa. Dirigir sermão dirigido. Carne. Isso não é Deus a falar. Você quer dar um sermão no cara que bateu na mulher? Chama dentro do gabinete. Pega 2 presbíteros parrudos. Você gosta de bater em mulher, cara? Você gosta? Pega ele pelo pescoço, bate no abdômen dele. Pega ele lá no gabinete. Aqui a gente faz isso. Os presbíteros é franzino. Não, mas o presbítero William, teve um dia que ele bateu num cara lá no gabinete, eu vou contar para você. Está cansadinho. É esse aqui que está cansadinho. Então, sabe, essas coisas, ia dirigindo. O irmão aconteceu alguma coisa. A irmã foi tomar sol na laje de biquíni. Porque Deus está revelando que tem gente mostrando as vergonhas na laje. E culto dirigido. Amado, sabe, acho que a obra de Deus é muito mais do que essas bobagens. Chama, irmã, tenha compostura, irmã. Sabe, toma cuidado, você fica na laje lá, fica todo mundo olhando. Sabe, isso é exibicionismo. Chama conversa. Simples assim. Agora vai ficar do culto, falando, jogando indiretinha. Isso é carne, é o grande problema na obra de Deus. É o grande problema. A pessoa sabe alguma coisinha, descobre alguma coisa, aí fica ali, sabe, lavando roupa suja em púlpito. Púlpito não é para lavar roupa suja, púlpito é para pregar a palavra de Deus. Então o grande problema hoje dentro da obra de Deus não é o diabo, porque na cruz do Calvário ele foi vencido. É o povo que dá lugar ao diabo, é o povo que fica dando ascensão ao diabo, é o povo que se entrega à carne, se deixa levar pelos prazeres da carne. Olha, é cobiça, é mentira, é inveja, é lascívia, estas coisas. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quem está entendendo? Tiago 4:1. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? Colossenses 3:5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. O que é? Prostituição, impureza, paixão, lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Isso é carne. Não, pastor, porque o diabo, a pessoa é avarenta, vai pôr a culpa no diabo. A pessoa não dizima. Não, pastor, porque eu estou passando uns estreitos aí, o diabo andou me punindo aí, uns negócios que eu ia sair uns negócios grandes aí para mim, pastor. O diabo fechou as portas. Fechou? Peraí. Se a porta que Deus abre ninguém fecha, como é que o diabo vai fechar? O diabo vai fechar uma porta para mim? Quem é o diabo para fechar uma porta para mim nesta terra? Se eu tenho Deus, o Deus que abre as portas, despedaça as trancas de ferros, as portas que Deus abre, ninguém pode fechar, como é que eu vou dizer que o diabo vai fechar a porta para mim? O diabo não fecha a porta para você. Agora, a pessoa não dizima. Quem não planta, não colhe. A pessoa não dizima.
Aí depois a pessoa vai dizer, o diabo fechou as portas. Você não está colhendo porque você não plantou. Tem que assumir, dizer, eu não tenho plantado, eu não tenho semeado. Pastor, há 10 anos eu estou num problema financeiro, não consigo sair de dívida, é uma confusão. Tem plantado, irmão? Tem semeado? Não, isso é o diabo. Não. Tem plantado? Não, sabe o que acontece, pastor? Porque esse negócio do dízimo, eu não sei, eu não entendo muito bem, eu acho que não... Ih, irmão, então tem que entender, tem que plantar. Quem não planta não colhe. É óbvio que nós não podemos ignorar os desígnios do inimigo. Olha 2 Coríntios 2,11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre vós, pois não lhe ignoramos Nós não ignoramos que o inimigo está aí, que ele atua nos filhos da desobediência, se nós dermos brecha na carne, porque ele manda ciladas. Hoje ele fica o quê? Lançando dardos inflamados. Vem na tua mente um mau pensamento, um pensamento de morte, um pensamento de derrota, um pensamento para desistir. Como é que o inimigo faz? Ele joga um dardo. Aí você dá aquela brecha. Eu não vou fazer não, está muito difícil a minha vida, eu não vou no culto hoje não. Quantas pessoas hoje deram brecha na carne e não vieram no culto? Ficou em casa. Fazendo o que? Não sei. Então quantas pessoas, com todo respeito, ficam em casa chorando as amarguras, chorando as mágoas, desculpe a expressão, chorando as pitangas? Quantos? Então nós não podemos ignorar os desígnios, não podemos ignorar que o mal está aí, que o mundo jaz no maligno, que o mal existe. Não podemos ignorar. Agora, nós temos que saber qual é a nossa posição nessa terra. Nós somos filhos de Deus. Efésios 6, versículo 10. Versículos mal interpretados. Olha como as pessoas interpretam errado. Efésios 6, 10 a 16. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas Ele arma ciladas, joga dardos. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal e depois de teres vencido tudo, permanecerem na batalha. Agora, couraça, armadura, não vou me revestir porque eu vou para a guerra, eu vou lutar com o diabo, Não é essa guerra, é espiritual, é ter entendimento, é ter conhecimento bíblico, é não dar lugar à carne. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal. Dardos, setas, mentiras do inimigo. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados Pastor, quais são esses dardos? Mentira. Ele lança uma mentira. Você não vai conseguir. Isso é um dardo. Você é um derrotado. Isso é um dardo. Olha, você não vai ter condições. É um dardo. Olha, o diabo vai te destruir. Isso é um dardo. São dardos. Ele lança dardos. Agora, se você disser, é verdade, o diabo vai fechar a porta. A porta vai fechar. E olha, sabe aquela pessoa que está lá? Aquela pessoa lá que vai decidir o teu futuro. Meu irmão, com todo respeito, não tem ninguém na face da terra que vai decidir o meu futuro e o teu. Com todo respeito. Essa história, tem gente que diz assim, não, pastor, porque eu conheci um cara, ele ia lá no bate-tambor e ele tinha um corpo fechado. Um dia foram dar tiro nele e os tiros não saíram, porque ele tem um corpo fechado. Meu irmão, o teu corpo é santuário de Deus. Pode dar tiro de metralhadora, de fuzil, de canhão, pode jogar bomba. Meu irmão, a tua vida é guardada. Ou se você não acreditar nisso, não saia na rua mais. Se você não acreditar que a tua vida, não o teu corpo, tudo que é teu, é guardado por Deus. É protegido por Deus. Uma senhora esta semana disse, irmã, sinto tua falta, não tenho ido no culto. Não, pastor, porque esta criminalidade, e de noite está muito escura a minha rua, está sem luz. Queimou a luz da rua, não estou indo no culto. Já 3 meses. Eu disse, mas irmã, os presbíteros estavam com o presbítero, estava o irmão Fernando. Eu disse, mas irmã, tem que ir para a igreja. Não, pastor, isso é perigoso. Se eu achar que o perigo, eu vou ficar em casa. Isso é dardo do inimigo. Então, peraí. Mas pastor, eu tive um pensamento, tive um sonho. Acorda, Senhor. Dá ordem aos teus anjos que acampam ao meu redor. Me livra do mal. Eu estou indo para a tua casa. Me leva em paz, me leva em segurança, me guarda, me protege. Deus vai te levar.
Agora você vai virar vítima. Daqui a pouco você não vai abrir mais o comércio, não vai fazer mais nada. Quem está entendendo? Para nós encerrarmos, 1 de Pedro 5,9. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Nós temos que se humilhar para a poderosa mão de Deus, não para o inimigo. E eu encerro com Tiago 4,7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aí tem gente que interpreta errado. Não, porque eu vou lutar, resistir, é resistir firme os dardos, as setas, as investidas, os maus pensamentos. Dizer, não, é mentira, eu não recebo. Ah, você está doente, você vai morrer. Não, isto é uma mentira, este dardo não vai inflamar minha mente, eu não vou ficar com medo, eu estou confiante em Deus. Deus é o Deus da minha vitória, da minha saúde, da minha salvação. Amém? Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém e amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé, vamos orar. Desculpe, eu sei que às vezes eu falo muito quando é estudo assim. Eu já estou há 1 hora falando, pastora. Por aí, né? Me desculpe, mas é que é tanta coisa para discorrer, para poder fechar o assunto, para você não sair com dúvida. Aí eu tenho que acelerar, corro um pouquinho. Vamos orar a Deus. Pai amado e eterno, Tu és o Todo-Poderoso. Tu és o nome que está acima de todo nome. Tu és o grande eu sou. Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A Tua palavra diz que o Senhor fez morada em nós. A Tua palavra diz que o Senhor habita em nós. O Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, habita em nós. Por isso não podemos negar o Teu poder. E não podemos temer o mal, como se o mal fosse mais poderoso do que o Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor nos deixaste a Tua palavra, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho é a Tua palavra. Obrigado porque sairemos daqui hoje entendendo que não há ninguém na face da terra que possa fechar uma porta para nós. Não há rei, não há imperador, não há chefe, não há empresário, não há juiz, não há governo. Não há quem possa fechar a porta quando o Senhor já decretou que esta porta é para nós. Só o Senhor fecha a porta. Por isso, meu Deus, ajuda-nos a compreender que o poder está em Tuas mãos. Que o Teu povo entenda, Jesus, que o poder está em Ti. Tu és o único capaz de ressuscitar dentre os mortos. É por Tuas chagas e pisaduras que fomos sarados e curados. Só o Senhor é Deus. Não há ninguém semelhante na terra, no céu ou no mar, semelhante a Ti, semelhante à Tua grandeza. Não há ninguém, Senhor, que tenha um poder que se equipara ao Teu poder, que se iguala ao Teu poder. A Tua palavra diz que o Senhor guarda as Suas ovelhas, que o Senhor deixa 99 em segurança, segura, e vai buscar a perdida. Mesmo quando o Senhor vai buscar a perdida, o Senhor nos deixa em segurança. A Tua palavra diz que o Senhor não nos deixaria sós, que
que o Senhor enviaria o teu Espírito Santo Consolador, que habitaria em nós todos os dias das nossas vidas. Queremos te agradecer, Pai, por este tão grande amor. Senhor, se alguém aqui estava com medo de qualquer perturbação, olhar, alguém que sentenciou alguém aqui nesta igreja, alguém que juramentou alguém de morte, alguém que rogou praga, alguém que tenha amaldiçoado alguém desta igreja, nós agora repreendemos da mente dos seus filhos todo e qualquer medo. Nós repreendemos todo e qualquer medo. Armas forjadas contra as nossas vidas não prevalecerão. A tua palavra diz que o mal virá por um caminho e por 7 caminhos fugirá da nossa presença. O mal pode encontrar um caminho, mas por 7 ele fugirá, porque maior é o que está em nós, maior é o que está em nós do que o que está neste mundo. O mais valente amarrou o valente. Todo o poder, toda a autoridade pertencem a ti, Jesus, e nós pertencemos a ti. O Senhor nos comprou com teu sangue. O Senhor não nos deixaria vulneráveis, uma vez que foi o teu sangue que foi derramado. A tua palavra diz que nenhuma ovelha se perderia. Nenhuma ovelha se perderia. E nós te agradecemos por este cuidado. Te agradecemos por este amor. Conduz, Pai. Conduz as ovelhas desta igreja sem nenhum temor do mal. Que mal poderá me fazer o homem? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Que mal poderá me fazer um homem? Assim como Davi, que disse: quem é que este incircunciso filisteu pensa que é para afrontar os exércitos do meu filho? Meu irmão, minha irmã, se alguém tem te afrontado, esta guerra não é tua, é de Deus. Nesta luta não tereis que lutar. Nesta peleja não levantarás a mão. Apenas com os teus olhos contemplarás e verás o castigo do ímpio. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que se levantam contra ti. Aqueles que fazem guerra contra ti serão reduzidos a nada, a coisa de nenhum valor, na palavra de Deus. Receba. Não temas. Não temas, diz o Senhor, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Não temas. Não temas. Não temas. Sai daqui hoje sem medo. Sai daqui hoje e não temas. Você que tem um sonho, o diabo não vai frustrar os planos de Deus para a tua vida. Não temas. Você que tem um desejo no teu coração, não temas. Porque o Senhor é contigo. Não temas. Não temas. Não temas. Porque aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda, o maligno não lhe toca. Não temas, porque Ele te libertou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do teu amor. Não temas. Não temas. Em nome de Jesus, não temas. Em nome de Jesus. Amém. Amém.